Durante 40 anos o povo de Israel foi assolado pelos filisteus. E aí depois desse período, Deus então resolveu enviar Sansão. Então ele enviou um anjo que foi até a mãe de Sansão, que inclusive era estéril, não podia ter filhos, né? Deus gosta de fazer coisas sobrenaturais. Ele poderia escolher qualquer pessoa, qualquer mulher para trazer à luz a Sansão, mas ele faz questão de escolher uma mulher estéril para provar o poder dele. E esse anjo disse para ela o seguinte, lá no livro de Juízes, capítulo 13, no versículo 5, diz lá: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então esse anjo veio com a notícia para aquela mulher que primeiro ela teria um filho e que esse filho deveria ser nazireu, ou o termo hebraico é nazir. Por quê? O que é nazireu? O que é esse nazir? São pessoas que fazem um voto de não se misturarem com as coisas desse mundo. Elas vivem em separação, elas vivem em consagração. Então veja que ele foi específico quando ele disse para ela que não deveria passar navalha, ou seja, não poderia cortar o cabelo, ele não poderia beber vinho, ficar embriagado, ele não poderia viver misturado com as coisas desse mundo. Ele deveria estar sempre reservado, em comunhão com Deus, porque Deus ia usá-lo para livrar Israel. Ele falou, ele vai vir para livrar Israel. Então, a pessoa que tinha um voto de nazireu, que era um nazir, era a pessoa que vivia em consagração, separado, não se envolvia com as alegrias e com as coisas que o mundo oferece, não se envolvia com as coisas que não são de Deus, pelo contrário, vivia uma vida separada, de santidade. Quando a gente pega a palavra santo, o que significa? Separado. Então viver uma vida de santidade significa viver uma vida separada, que não se envolve com as coisas desse mundo, que não se deixa levar pelos desejos da carne, pelas vontades do corpo, as vontades carnais, que não se deixa levar pelas má influências, por aquilo que as pessoas dizem e instigam você a fazer. Então ele ia nascer, e antes de nascer o anjo já veio avisando, olha, ele vai ter que ser assim, ele vai ter que ter uma vida de separação. Sansão cresceu, aprendeu tudo isso, só que quando ele se tornou adulto, ele não fez como era para fazer, ele não cumpriu essa ordem, e ele vivia bebendo, se envolvendo com várias mulheres, com prostitutas, porque Dalila, a mulher com quem ele se envolveu e ela acabou enganando ele, era prostituta. Então ele se envolveu com pessoas de outras nações, filisteus, inimigos. E o que isso significa? Não quer dizer que é errado a gente se envolver com pessoas de outras nacionalidades, não. Mas quando você convive com pessoas que a natureza dela é humana, que ela prefere viver de acordo com as regras desse mundo, então não bate, não dá certo. Não dá para você ser de Deus, viver uma vida de consagração, uma vida de obediência e ao mesmo tempo se conciliar, viver em harmonia com alguém que vive nas regras desse mundo. Não dá. Então ele foi e se envolveu com Dalila. Ele vivia em festas, ele vivia por aí, ele não seguia o que era para ele fazer, que era ser uma pessoa que vivia em separação, em consagração, um nazireu. Ele não estava cumprindo o seu papel de nazireu. E aí a gente já sabe o final dessa história, né?
Aconteceu que enganaram ele, cortaram o cabelo dele, tiraram dele o que ele tinha de mais valioso. Você vê, quando a pessoa fica cega e se deixa levar pelo coração, ela acaba perdendo aquilo que ela mais se apoiava. Ela acaba perdendo sempre justamente aquilo que ela mais era apegada, onde o seu coração estava. Sansão perdeu a sua força, foi algemado, foi preso, foi humilhado. Graças a Deus que antes de morrer ele ainda se arrependeu e pediu perdão a Deus. Mas ele poderia ter feito muito mais do que ele fez. Ele poderia ter sido muito mais usado por Deus em vida. Ele morreu muito cedo, foi muito rápido. Por quê? Porque ele se envolveu com as coisas desse mundo, com as pessoas erradas. Ele deixou de lado aquele voto de Nazireu. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que viver uma vida como essa de um Nazireu. Todos nós temos que se incumbir dessa responsabilidade de ser um Nazireu, um Nazir, de viver uma vida separada, de viver uma vida onde nós não temos que nos contaminar ou nos envolver com as coisas que o mundo oferece, que as pessoas que vivem nesse mundo, que não estão nem aí para Deus, fazem. Não, a gente não tem que viver como elas, a gente não tem que agir como elas, se comportar como elas, não. Nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. Quem tem uma natureza espiritual, quem quer o reino de Deus, quem quer a salvação, faz isso, se separa, se consagra, se mantém distante das coisas desse mundo. Então, que nós venhamos colocar isso em prática na nossa vida. E aí o legal é que depois lá no capítulo 16 e no versículo 28, aí está a última oração que Sansão fez para Deus. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então aqui ele fez essa oração pedindo a Deus que mais uma vez, aqui ele já tinha perdido a força, ele estava algemado, preso, tinham furado nos seus olhos, que foi uma tremenda humilhação para ele. Além de ter tido os seus cabelos cortados, ainda furaram os seus olhos. Algemaram ele, prenderam ele em correntes. Então toda aquela humilhação que ele passou fez ele entender que ele não era nada. Que sem Deus ele não era nada. E porque ele não viveu uma vida de Nazireu, porque ele não se manteve numa vida de consagração, de comunhão, separado das coisas desse mundo, ele acabou perdendo tudo. E aí ele fez essa última oração pedindo a Deus força mais uma vez, para que ele se vingasse dos seus inimigos, porque foi para isso que ele veio. Deus o enviou, o anjo foi até a mãe dele dizendo que ele ia nascer para isso. Esse era o objetivo, livrar o povo das mãos dos filisteus, e não era isso que ele estava fazendo nesse momento. E aí, para concluir, no livro de Juízes 16, capítulo 16, no versículo 30, disse Sansão: morra eu com os filisteus. Você vê que interessante, ele queria ali morrer com os filisteus, ou seja, ali ia morrer a carne, ali ia morrer o ser pecaminoso. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então isso é muito bacana, é interessante esse detalhe. Sansão matou milhares de inimigos em vida. A gente sempre fala daquele detalhe, daquela situação onde sozinho, com uma queixada de jumenta, ele matou mais de 1000 homens. Nossa, que extraordinário, que bacana. Mas aqui a Bíblia está dizendo que na sua morte, quer dizer, nesse último feito, nesse último ato, ele matou mais inimigos do que em toda a sua vida ele tinha feito. Todos os inimigos que ele matou em vida, ele conseguiu fazer mais
vítimas, ele conseguiu matar mais inimigos na sua morte, cumprindo assim o que Deus incumbiu dele fazer, que era livrar Israel da mão dos filisteus naquela altura. Mas ele poderia ter feito isso em vida e não com a morte. Ele poderia ter feito isso e continuar vivendo, mas ele teve que pagar o preço de não querer viver uma vida separada, uma vida de Nazireu. Então o que nós temos que fazer? Que nós venhamos também viver uma vida de consagração, que nós também venhamos viver uma vida de obediência, de separação, separados deste mundo, separados das coisas que não pertencem a Deus, para que o Espírito Santo possa fazer em nós o que Ele sempre quis, o que Ele sempre desejou fazer, que é nos salvar e, através de nós, salvar outras pessoas. Tá certo? Essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês